você preparou algo para nós sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade. A palavra é sua, à vontade. Bom, Rosana me passou sobre dons e carismas, tá certo? Mas é obviamente que aquele quem doa os carismas, os dons, é o Espírito Santo. Então nós vamos sim esbarrar, né, na terceira pessoa da Santíssima Trindade. Bom, quando eu preparava o encontro de hoje, né, a reflexão deste programa de hoje, a primeira coisa que me veio no meu coração, e obviamente, né, nós acreditamos que o próprio Deus vai nos inspirando, e Ele colocou no meu coração que havia uma necessidade, diante de nós falarmos talvez sobre os carismas e falarmos do que eles significam, o que eles representam e qual o papel deles na vida cristã, em primeiro momento nós precisávamos primeiro compreender qual é a importância dessa vivência espiritual no seio da igreja. Porque eu não sei se você que está ouvindo, o senhor Sandoval, a Rosana, o Guaraci, o Adilson, né? A Thaís, o filho deles que eu esqueci o nome, né? Como? Guilherme. Se em algum momento você já parou para pensar nisso, que hoje nós vivemos dentro da igreja uma situação que, ao meu ver, é muito triste, que é um desapegar da vivência espiritual. Ou seja, e aí eu não estou aqui levantando bandeira para a renovação carismática católica, porque eu sou membro, eu sou participante ativo, né, dentro da renovação da nossa diocese. Não, não é. Mas eu estou falando de um problema na igreja. Porque indiferente da bandeira, se eu sou tradicional ou se eu sou da renovação, nós vemos que dentro do seio da igreja ainda existe uma não vivência dos carismas. E aí é algo de se assustar. Por quê? Porque nós somos uma igreja que foi inaugurada no dia de Pentecostes. Ali foi quando a igreja lá começou a sair a missão. E ali, isso é muito claro, nós percebemos nos textos que relatam sobre as primeiras comunidades, que as primeiras comunidades elas tinham uma vivência espiritual intensa. E aí nós olhamos hoje para o cristianismo atual e não vemos mais isso. E aí o discurso que nós vemos é que isso é coisa de gente radical, que isso é coisa de gente louca, que isso não é catolicismo. Como não é catolicismo? Sendo que o próprio Atos dos Apóstolos nos narra diversas passagens, relatos, aonde explicita que o anúncio do evangelho feito pelos apóstolos é um anúncio com desassombro, era um anúncio com força, era um anúncio com poder. Aí você vê Estevão, aí você vê Paulo, aí você vê Pedro e vários testemunhos de experiências que os apóstolos tiveram profundas com o Espírito Santo de Deus e a utilização dos carismas. Então, portanto, caro ouvinte, o primeiro ponto que você precisa hoje entender é a importância de uma espiritualidade concreta. É a importância do Espírito Santo no seio da igreja, na sua vida e a vivência dos carismas. Ou seja, nós precisamos hoje quebrar o preconceito de que experimentar os carismas é coisa só de carismática. Não. A experiência dos carismas é uma experiência católica. Eita.
Eita Deus. A experiência dos carismas é uma experiência da Igreja Católica Apostólica Romana, não da renovação carismática católica. Nós precisamos experimentar isso e acabar com o discurso de que não, esse negócio aí de fogo do Espírito, esse negócio de experiência com o Espírito Santo, não. E parar de viver aquela vida mórbida, morna, melhor dizendo, aonde lá no capítulo 3 do livro de Apocalipse, se eu não me engano, capítulo 3 ou 4, quando São João vai se direcionar à comunidade de Laodiceia, ele diz que reprovava aquela comunidade, porque aquela comunidade não era nem quente e nem fria, porque aquela comunidade era morna. Era uma comunidade rica. A Laodiceia era uma das comunidades mais ricas. Ali tinha o dinheiro, tinha uma economia, né, muito forte ali, por conta dos comércios. Só que não adiantava de nada ter um bom dízimo, ter uma comunidade financeira, mas ali eles não viviam uma intensidade na vivência do Evangelho. Se tornaram mornos. E aí eu te pergunto, caro ouvinte, você está quente? Você está frio? Ou você está morno? Se você estiver quente, glória a Deus. Continue assim. Continue quente, mas o que é permanecer quente? É permanecer na presença de Deus. É ter uma vivência cristã profunda, intensa. Mas se você tiver uma vida fria, não se preocupe. Escute toda segunda-feira esse programa. A Rosana cantando, o Guaraci tocando, o seu Sandoval apresentando. E você vai ter uma experiência com Deus. E, consequentemente, um dia você vai dizer assim, hoje eu estou quente. Porque eu tive uma experiência com Deus e hoje estou próximo de Deus. Mas se você estiver morno, quero te implorar nesta noite que você abra o seu coração para a palavra que vai ser pregada hoje. Para que você não saia mais desse lugar morno e não queira mais ser um cristão morno. Por quê? São João Paulo II, eu já ia falar Papa, né? Aqui ele já é santo, né? Então, é São João Paulo II. Ele disse em um documento chamado Novo Milênio Inuente, ele disse assim, é preciso reacender em nós, preste atenção, em nós, em mim e em você, o zelo das origens. Ou seja, é necessário que algo que estava nas origens do quê? Do cristianismo, seja reacendido em nós. E aí ele continua, deixando-nos invadir, nos encher pelo ardor da pregação apostólica, que se seguiu ao Pentecostes. Ou seja, depois de Pentecostes, a pregação dos apóstolos era uma pregação com ardor. Os apóstolos viviam ali uma experiência espiritual profunda. Não era uma experiência morna. E aí você me perguntar, Lenilson, então quer dizer que experiência com ardor é histeria? É gritaria? Não. Porque infelizmente nós temos isso na nossa igreja. E eu não estou defendendo isso, muito pelo contrário, eu estou agora criticando em rede nacional, não sei, né? Mundial, né? Porque nós somos chique, bem. Olha, somos chique. Não, mas o ardor que eu estou falando é um ardor de uma pregação, de uma vivência cristã profunda em Deus. É você poder ouvir uma homilia
assim como eu escuto todo domingo do Padre Jean. Eita Deus. E você perceber a intensidade de uma pregação que é originária, que é cristã, que é católica, que é profunda, que vem de Deus. Histeria qualquer um faz. E aí você encontra nas igrejas que abrem nas esquinas. Eu não preciso mais dizer o que é. Não, nós estamos falando de uma vivência cristã profunda. E por que eu estou dizendo isso? Porque lá em 1 Coríntios 14, versículo 12, olha o que São Paulo nos diz. Ele diz assim: assim também vós, já que aspirais aos dons do Espírito, já que já tem desejo, que a comunidade já tinha experimentado, ele diz assim: procurai tê-los em abundância, para a edificação da Assembleia. Olha aqui, São Paulo exortando a comunidade de Corinto, que eles precisavam querer, procurar com abundância o quê? A experiência com os carismas. Nós temos que abandonar essa ideia que é propagada na igreja de que os carismas é coisa de carismático. Não, não é coisa de carismático, é coisa de católico. Nós precisamos viver a experiência originária. Um anúncio que mude vidas. E parar de achar que aquela pregação morna é aquilo que Deus quer. Deus não quer isso. E nós temos muito isso na nossa igreja, infelizmente. Mas nós temos uma grande graça, que foi a partir do Concílio Vaticano II, quando o Papa João XXIII, ele disse que abriu, as janelas lá da sua casa e disse assim: é por isso que precisamos de um concílio. E ele disse: é preciso que entre na igreja um sopro para tirar toda a poeira que está nela. A partir daí a igreja começou a caminhar para uma vivência mais profunda da vivência da palavra. Os leigos se tornaram protagonistas. Os leigos começaram a anunciar a palavra de Deus de uma forma que não existia. Lógico, nós também tivemos algumas atrocidades que nasceram do Concílio Vaticano II, nada é perfeito. Mas nós tivemos grandes avanços. E aí, depois de alguns anos, nasceu a renovação carismática católica. Lógico, eu não vou falar dela aqui, mas por que eu estou citando? Porque foi a partir dela que os carismas começaram a ter um papel mais ativo na vida dos leigos. E os leigos começaram a ver os carismas como o quê? Algo que estava ali para os auxiliar. E aí nós começamos a fazer aquilo que o São João Paulo II já tinha dito lá no seu papado há anos atrás. A reacender o zelo apostólico. E aí nós começamos a viver aquilo que a igreja primitiva já vivia. Mas, Denise, aonde você pode me mostrar que a igreja primitiva vivia isso? Então abra comigo aí no Atos dos Apóstolos 4. E já a gente vai entrar nos carismas. Não esquente. Não fique preocupado, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar. Nós vamos galgar, os degraus devagarzinho, para se chegar de forma coerente. Irmão, eu quero é rodar. Deixa eu ver se eu encontrei o texto correto. Encontrei. Olha aqui o que ele diz. De fato, contra o teu santo servo Jesus, a quem ungistes verdadeiramente, coligaram-se nessa cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com as nações pagãs
e os povos de Israel, para executarem tudo que em teu poder e sabedoria haviam determinado de antemão. Preste atenção agora. No versículo 29 do capítulo 4, ele diz assim: agora, pois, Senhor, considera suas ameaças e concede a teu servo que anunciem, a teus servos que anunciem com toda intrepidez tua palavra, enquanto estendes a mão para que se realizem curas, sinais, prodígios, pelo nome do teu servo Jesus. Tendo eles assim orado, tremeu o lugar onde se achavam reunidos, e todos ficaram repletos do Espírito Santo, continuando a anunciar com intrepidez, desassombro, ousadia, a palavra de Deus. A multidão dos que haviam crido era um só coração em sua alma. Ninguém considerava exclusivamente ser o que possuía, mas tudo entre eles era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor, e todos tinham grande aceitação. Olha aqui a grande prova da experiência dos carismas, dos prodígios, dos milagres, das curas, e de um anúncio que não era um anúncio morto, era um anúncio vivo. Mas por quê? Porque os apóstolos viviam a experiência com o Espírito Santo. E, consequentemente, por viver uma experiência íntima com o Espírito Santo, logo, eles experimentaram o quê? Aquilo que o doador doa. Os dons, os carismas. Bom, então se os apóstolos experimentaram os carismas, então nós entendemos já agora a importância que os carismas têm. Então agora vamos começar então a entrar um pouquinho sobre o que cada um é e o que cada um pode fazer nas nossas vidas. Bom, então abra comigo agora em 1 Coríntios, capítulo 12. Abra comigo aí. Capítulo 12, versículo 1. Ele diz assim: a propósito dos dons do Espírito, irmãos, não quero que estejais da ignorância. Sabeis que quando eras gentios, eres irresistivelmente arrastados para os ídolos mudos. Por isto eu vos declaro que ninguém falando com o Espírito de Deus diz anátema, seja Jesus. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Agora preste atenção. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus que se realiza tudo e em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. A um, o Espírito da mensagem de sabedoria, ou seja, o dom de sabedoria. A outro, a palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito. A outro, o mesmo Espírito da fé, o dom da fé. A outra ainda, o único e mesmo Espírito concede o dom das curas. A outro, o poder de fazer milagres. A outro, a profecia. A outro, o discernimento dos espíritos. A outro, o dom de falar em línguas. E a outro, o dom
de interpretar. Mas é o mesmo e o único. E mesmo Espírito que isto tudo realiza, distribuindo a cada um seus dons, conforme lhe apraz. Palavra do Senhor. Perceba aqui que São Paulo é uma lista. E aí ele apresenta aqui os 9 carismas. Primeira coisa que nós precisamos agora fazer é distinguir a diferença dos dons crismais e dos carismas espirituais que São Paulo diz aqui. Eu já vi muita atrocidade por aí. Eu já vi gente dando catequese utilizando o texto de São Paulo, falando que esse aqui é os 7 dons crismais. Mas bom, aleluia. Bom, há uma distinção aqui muito simples. A primeira, o número. Nós recebemos no crisma 7 dons. São Paulo aqui relata 9 carismas. Já é muito simples. Qualquer pessoa que sabe matemática já entende que há uma diferença. Ou seja, são coisas distintas. Segundo e mais importante diferença. Fugiu a palavra aqui. A utilidade que cada um deles tem. Para que nos serve os dons crismais? Os dons crismais nos servem para a nossa edificação pessoal. Bom, eu até anotei aqui eles para poder, só citar. Deixa eu ver se eu vou encontrar. Encontrei aqui. É sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e o santo temor a Deus. Bom, vou dar um exemplo de um. Por exemplo, a sabedoria. A sabedoria é um dom que você recebe com o sacramento do crisma, que vai te auxiliar ao quê? Tomar as decisões corretas que você precisa para a sua vida cristã. O papel desses dons é edificação pessoal. Claro que as suas experiências a partir disso também podem contribuir para o outro. Mas ele é específico, é um dom que nos ajuda na nossa vida cristã. Já os carismas, eles têm uma diferença. E São Paulo disse aqui, ele está direcionado a todos, a comunidade. Ou seja, então, os carismas são uma manifestação, vamos dizer assim, do Espírito, são dons divinos, divinos porque vêm de Deus, né? Eles nos são emprestados, vamos dizer assim, né? Deus nos permite utilizá-los. E a utilidade deles, o papel deles na nossa vida cristã é nos dar uma ferramenta para a edificação do outro. E aí, conforme nós formos entrando aqui na explicação do que é cada dom, coisa e tal, e aí nós vamos entender qual que é realmente a utilidade de cada um. Então vamos já entrando aí, para a gente não atrasar e dar conta aqui do horário. Bom, a obra que eu estou utilizando aqui utilizei como pesquisa, né? É um livro aqui do Padre Isaías Vale. Vou mostrar aqui na live aqui que a Rosana está fazendo, tá? Para você que está nos ouvindo, o livro do Padre Isaías Vale, é um livro bem antigo. O título é Dons Carismáticos. Eu tiraria o carismático, colocaria outro aqui. Dons espirituais, né? Carismas, outra coisa. Do Espírito Santo, em breve curso sobre os carismas. É um livro muito bom, muito fácil de ler. Só não sei se você encontra mais nas livrarias, ele é muito antigo. Talvez você só encontre em sebo. Bom, então, a minha organização foi pautada
na ordem que o próprio padre Isaac faz. Então, se você estranhar a minha explicação, é porque eu estou usando a mesma linguagem dele, que eu acho bem bacana para explicar. O que o padre Isaac faz? Ele pega os 9 carismas e divide em 3. Ele faz uma classificação, ou seja, ele faz 3 classificações. E como ele faz as classificações? Conforme a utilidade dos dons. Aí ele percebe que alguns dons têm uma utilidade próxima. Então ele vai lá e fez um combozinho. Tipo, esses 3 ficam aqui, esses 4 ficam aqui, esses outros ficam aqui. Bom, então qual que é a primeira classificação dos dons que ele faz? Os dons de ensino. A segunda é os dons de poder. E a terceira é os dons de revelação. Vamos primeiro, então, pela ordem, falar dos dons de ensino. Quais são os dons de ensino? Os dons de ensino são o dom de sabedoria e o dom de ciência, ou palavra de ciência, se você preferir. Vamos primeiro no dom da sabedoria, que é o mais simples de explicar, não tem muito o que dizer sobre ele. O dom de sabedoria, ele é o dom que nos permite a ter ali como se fosse o autocontrole. Ele nos ajuda na moderação e na escolha daquilo que nós vamos dizer ou não vamos dizer, se aquilo é de fato algo de Deus ou não é. Então ele nos dá essa possibilidade de saber na prática, né, ação, na prática, se de fato aquilo não é algo abusivo, se não está fora do que é de fato certo a se fazer. E aí nós podemos ver um exemplo de diversos casos. Um exemplo, vou dizer aquilo, uma vez eu estava num congresso diocesano, sempre vou dar um exemplo, para ficar fácil para vocês entenderem. Aí estava eu e um colega, e estávamos num momento de oração. E aí o pregador estava conduzindo a oração, e aí todos nós estávamos orando ali, né, orando em línguas e coisa e tal, conforme já é de costume no seio da renovação. E esse meu amigo estava orando de uma forma um pouco diferente. Parecia que ele estava sofrendo, estava com uma voz muito sofrida, de choro. E aí tinha alguns irmãos que exercem o ministério de cura e libertação. Estava ali no congresso. E o congresso não era aqui da diocese, não. Era lá da diocese, lá de tão distante, tá? A nossa diocese, isso não acontece, isso, sabia, Sandoval? Não acontece aqui. Só lá no Alasca, né? Só no Alasca, aqui não acontece, aqui é um milagre de Deus aqui. É um milagre aqui na nossa diocese. Isso não acontece aqui, só acontece lá no tão distante. Bom, eu estava lá fazendo um congresso que um amigo meu de lá me chamou para cursar, eu fui. Bom, aí o rapaz que estava ali próximo veio fazer o papel que era dele. Veio acompanhar, né? Porque ele achou que de repente poderia estar acontecendo alguma coisa ali um pouquinho fora do normal de uma oração em línguas. E ele se aproximou. Correto. Só que aí ele começou a rezar pelo irmão. Até então, eu falei, se ele que é ministeriado está fazendo isso, ele estava com um coletinho, eu falei, ele sabe o que está fazendo. Só que aí eu percebi que ele estava rezando, mas não estava acontecendo nada. E aí a assembleia silenciou no momento. E normalmente quando isso acontece, é porque vai haver alguma palavra de edificação para a comunidade. Ah, meu Deus. E aí silenciou. E o pregador começou a interpretar a oração desse meu amigo. E o mais bonito era que a interpretação da oração sofrida dele, chorosa, com aquela voz de choro, era porque a mensagem era
por conta do sofrimento do povo. E a mensagem era que Deus estava se compadecendo do sofrimento do seu povo que ali estava. Ou seja, haviam pessoas ali que estavam com alguns problemas. E aí Deus se utilizou da oração do irmão e do palestrante para poder falar com o povo. Aí eu te pergunto, houve sabedoria no irmão? Felizmente, em partes não. Então, ou seja, o dom de sabedoria nos ajuda nisso. A olhar e dizer, isso é de Deus. Não está acontecendo nada demais. Mas ele acabou achando que sim, foi lá rezar pelo irmão e não precisou. Claro, não aconteceu nada demais. Mas às vezes você vai lá, reza pelo irmão, fala um monte de asneira pro irmão, e aí o irmão fica traumatizado e depois nunca mais ora em línguas, porque o irmão falou que eu tava com demônio. O irmão falou que eu tava com aquilo e não tava com nada. Esse é o papel do dom de sabedoria. Bom, tem um outro dom, não tem? Eram 2 dons da classificação, dons de ensino. Qual que é o segundo dom? O dom de palavra de ciência. O dom de palavra de ciência, ele é um pouquinho complicado. Mas é um dos dons que eu acho mais lindos, né? No seio da igreja. Já tive a oportunidade de Deus utilizar essa carcaça aqui para poder dizer algumas palavras de ciência. E é algo maravilhoso e ao mesmo tempo muito temeroso. Porque é uma responsabilidade muito grande quando Deus faz isso. Amém, irmão? Você vai dar conta. O dom de ciência, ele é um dom muito simples e muito complicado. Como eu vou explicar? O dom de ciência é quando Deus diz algo de alguma situação ou de alguém que está acontecendo agora. Por exemplo, uma vez, deixa eu ver qual das experiências que eu vou falar, aqui sim cabe mais. Uma vez eu estava num grupo de oração, lá na região de Paraisópolis, um abraço aí para o Edmilson, um grande amigo meu, sempre abre as portas para mim estar anunciando a palavra lá, e nós estávamos lá e nesse dia, nós começamos o grupo de oração rezando, né? E aí a oração normalmente dura 5 minutos, 10 minutos. Nesse dia ela durou meia hora. E não foi nem por mim. Os servos começaram a rezar e aí o momento foi amém. Aí eu preguei em 20 minutos, 30 minutos, e depois o irmão falou, irmão, vamos rezar de novo, porque Deus está falando. Rezamos. E aí, rezamos, e aí eu senti no meu coração uma mensagem. Normalmente, a palavra de ciência, ela às vezes vem por uma manifestação física. Por exemplo, você pode sentir uma queimação no seu braço, pode sentir... normalmente ela vem por uma inspiração externa ou interna. Nesse momento foi uma inspiração interna. Eu senti meu coração batendo mais forte. E que Deus queria que eu falasse algo. E aí me veio a mensagem, só que eu desconfiei. Normalmente eu sempre faço isso. Falei, eu não vou falar não. Isso é coisa da minha cabeça. E eu não ia falar, porque eu achava que era da minha cabeça. Aí eu continuei conduzindo a oração normalmente, o povo a gente rezando, não falei nada. E aí, meu coração continuou batendo mais forte. E aí eu tive que falar. Mas eu falei com medo. Falei. Bom, fui lá e falei. Tem uma moça, taralá. Era uma senhora, né? Acabou o grupo, eu falei assim, tomara que ninguém lembre do que eu falei, porque se não for verdade, eu tô ferrado. É a minha imagem, né? É a minha imagem de pregador. Eu falei assim, Senhor, é
É um perigo isso, né? Mas, amém, a gente faz a vontade de Deus. Acabou o grupo, tô lá no final, lá com meus materiais missionários, o pessoal lá atendendo o pessoal. Aí no final veio uma irmã e disse: irmão, preciso falar com você. Falei: vai pedir para mim rezar por ela. Normalmente as pessoas sempre pedem. Falei: pode falar, irmã. E já até peguei o papelzinho para anotar, para não esquecer o nome dela. Ela falou assim: sabe aquela moça? Eu falei assim: era eu. E aí ela contou toda a história dela e aquilo que eu tinha dito. Bom, a palavra de ciência é quando Deus ele fala algo naquele momento, mas não só por falar, mas porque Deus ele quer tocar na vida daquela pessoa e quer mostrar que ele está ali olhando pelaquela pessoa. E aí uma pessoa que estava afastada, ela estava afastada da igreja, porque tinha sido traída pelo esposo. E aí Deus deu uma palavra de ciência para ela. E ela falou assim: engraçado, irmão, que Deus foi tão detalhista que ele até disse que hoje era o primeiro dia que eu vim nesse grupo de oração. Eu não sou dessa paróquia. E você me disse isso. Eu nem lembrava, claro, né? Mas ela foi falando. Isso é a palavra de ciência. Bom, vamos passar porque não, né? Senão a gente não dá conta do tema inteiro. Vamos agora então para a segunda classificação, que é os dons de poder. Qual que são os dons de poder? A fé, cura e o dom de milagre. A fé, aqui ela se divide, em dois aspectos, vamos dizer assim. O aspecto doutrinal, o aspecto doutrinal, que é aquilo que nós recebemos do magistério, da tradição da igreja, né, a partir da Sagrada Escritura, e que a partir dessa experiência do dom da fé, nós acreditamos piamente que nós seguimos a verdade. O segundo aspecto é a fé confiante. O que é a fé confiante? A fé confiante é aquela fé que nos faz acreditar que existe a vida eterna. É aquela fé que nos faz acreditar que Nossa Senhora de fato é imaculada. É aquela fé que nos faz acreditar que de fato nós conquistaremos o céu. É uma fé que nos dá uma confiança de que nós não sabemos de onde vem essa confiança, mas essa confiança existe. E existe um terceiro aspecto dessa fé quando nós recebemos o dom da fé, que eu acho que é o mais importante aqui para São Paulo, que é a fé expectante. Alguns autores traduzem como fé carismática. Eu não acho muito correto, porque meio que puxa a sardinha para a renovação. E eu acho que não é bacana isso. Né? Então vamos dizer fé expectante. E que fé é essa? É aquela fé que nos faz acreditar na glória de Deus. É aquela fé que nos faz acreditar que o milagre pode acontecer. É a mesma fé daquela mulher do fluxo de sangue que pensou assim: se eu tocar em suas vestes, eu serei curada. Bom, vamos para o segundo, senão a gente não dá conta. O dom de cura. O dom de cura é muito distinto do dom de milagre. Por quê? E eu vou explicá-lo, acho que vou explicar esses dois juntos. Isso que é mais fácil. O dom de cura é um dom que Deus dá, e aí a partir da oração, né, Deus ele permite uma cura, às vezes de uma enfermidade de uma pessoa que você está rezando. Mas não é você que cura, é Deus. Deus ouve as tuas orações. Porém, o dom de cura, ele normalmente acontece com alguma enfermidade, alguma situação que pode ser resolvida. Por exemplo, um casal que está separado e ali talvez tenha um problema espiritual, porque a cura ela não é só física, ela é também espiritual. E às vezes você reza pelo casal, reza pela vida espiritual do casal, e aí o casal volta. Bom, havia uma possibilidade de retorno. Então isso é uma cura, não é milagre.
Como também uma cura dada por conta de uma enfermidade, de algo que a medicina poderia curar, mas pela oração Deus também curou. Então o dom de cura atua desta forma. Já o dom de milagre, a gente já pula para ele é totalmente distinto. Por quê? Porque o dom de milagre, ele acontece em uma situação aonde nada pode mais resolver. Doenças terminais, doenças que não têm mais cura, ou, por exemplo, um acidente de carro que ali já há uma impossibilidade de sobrevivência, e aí, de repente, a pessoa vai lá, capota o carro, vira o carro, cai do penhasco e, de repente, a pessoa está lá e vive, é socorrida e vive. Ali de um fato impossível, Deus faz um milagre. Pode acontecer. Como também uma pessoa pode ali estar num estado quase que terminal. Deus, ele a partir de um ministeriado, pode de fato realizar um milagre. Nós vemos muito pouco isso, a partir, pelo menos, eu, pelo menos, na minha experiência de vida, ver, assim, milagres, assim, sendo manifestado por leigos ou pessoas, eu não vi. Mas nós vemos muito milagres acontecendo pelas próprias mãos de Deus. Tipo, acidentes, situações que a gente vê que, de fato, Deus colocou a mão e ali realizou um milagre. Bom, então vamos passar então para o terceiro. A terceira classificação dos dons, conforme o padre Isaac, que é os dons de revelação. Bom, entenda bem claro isso. Quando nós falamos dons de revelação, eu não estou falando aqui de revelação, eu estou falando que são os dons que revelam algo, tá? Porque tem uma grande discussão sobre revelação, que não existe revelação, é um grande problema teológico aí que eu não quero entrar nisso, né? Mas então entenda bem. E quais são os dons de revelação? Profecia, deixa eu ver para mim não esquecer aqui. Eu anotei aqui, sempre esqueço a ordem. Profecia, discernimento de espírito, dom de línguas, interpretação das línguas. Bom, então vamos lá, deixa eu me arrumar aqui. Eu vou mexendo no papel e vou bagunçando tudo, eu não encontro mais nada. Bom, o dom de profecia, o que é o dom de profecia? O dom de profecia, ele se aproxima muito do dom de ciência. Só que a grande diferença entre os dois é que o dom de profecia, ele é ali pronunciado muitas vezes, ou por fala, ou seja, palavras que nós entendemos aqui como se fosse uma frase, ou em oração em línguas. Também pode acontecer. Que foi o caso que eu contei lá como exemplo sobre o dom de sabedoria, que uma profecia estava sendo anunciada em línguas, e aí houve uma interpretação dessa profecia. Bom, então ela pode acontecer dessas duas formas, e normalmente ela é sobre algo que vai acontecer, algo que não é ali muito direcionado para a vida pessoal, mas para a vida comunitária. Então é muito diferente. Então nós temos que tomar cuidado. Às vezes nós achamos que nós confundimos profecia com uma palavra ungida, vamos dizer assim. Tipo uma palavra de um pregador que foi uma palavra ali profunda, né? Íntima de Deus. E isso acontece muito. Aí nós falamos, a profecia. Não, às vezes não é profecia. Foi só de fato ali, o irmão de fato estava pregando, e aí de repente disse uma palavra que realmente se encaixou, foi utilizada por Deus. Mas não é uma profecia. As profecias, elas são muito raras. Então nós temos que tomar muito cuidado, senão a gente sai dizendo que tudo é profecia, é profecia, é profecia. E nem tudo é profecia. Algumas são, mas são poucas. Então, e aí, ela também pode acontecer com uma manifestação física. Por exemplo, de repente, a pessoa sente formigamento, sente um vento batendo sobre as mãos, ou interior, né? E ela sempre acontece na primeira pessoa do singular ou na segunda pessoa do plural. Por exemplo, eu vos falo, né? Eu te falo, ou meus filhinhos, então sempre
ela acontece nessas duas utilizações de palavras. Bom, um entendimento de espíritos, discernimento de espíritos. Ele é muito simples, mas é muito importante. Por quê? Porque ele está sempre junto com o dom de sabedoria. Por quê? Qual que é o papel dele? Discernir aquilo que é e não é de Deus. E aí, ele vem ali junto, por isso que é interessante quando São Paulo apresenta a lista, que São Paulo diz que, ele sempre diz, alguns recebem o dom de profecia, e ele é o mesmo, e eles são o mesmo Espírito. Ele vai mostrando que os dons são como se fossem um corpo só, membros que estão interligados. Então, por exemplo, quando nós falamos de profecia, nós já entendemos que o dom de sabedoria está embutido, o dom de discernimento de espírito está embutido, o dom de interpretação de línguas está embutido, porque para que aconteça uma profecia, esses outros dons estão também atuando. São Paulo, até mais para frente, diz, aqui a gente não leu porque o texto é muito grande, ele fala sobre a unidade do corpo. Ele vai falando sobre a importância do pé, que o pé não pode dizer que não precisa da mão, e justamente se relacionando, fazendo referência aos dons, à diversidade de dons. Então, o dom de discernimento de espírito é um dom que ele acontece simultaneamente com o dom de sabedoria. E o papel dele é esse, é distinguir aquilo que provém de Deus e aquilo que não provém de Deus. Ele é um dom de moderação. Aí nós vamos passar então para os mais polêmicos agora, que são os últimos, que é o dom de línguas e o dom de interpretação de línguas. Mas antes de eu explicá-los, eu queria ler até algumas partes que eu grifei aqui de última hora, que eu lembrei. Pedi a caneta do seu Sandoval aqui emprestado para poder anotar. Olha o que aqui no 1 Coríntios 14, São Paulo diz. São Paulo diz assim: mas aquele que profetiza, fala aos homens e edifica, e exorta e consola. Aquele que fala em línguas, edifica a si mesmo, ao passo que aquele que profetiza, edifica a assembleia. Desejo que todos faleis em línguas, mas prefiro que profetizeis. Aí ele diz assim, mais para frente, no versículo 6. Supondo agora, irmãos, que vá ter convosco falando em línguas, convosco sereis úteis, se a minha palavra não vos levar nem revelação, nem ciência, nem profecia, nem ensinamento. Perceba que São Paulo aqui, ele diz, falar em línguas. Ele aconselha que a comunidade fale em línguas. Então aí nós entendemos, mas nós temos uma grande discussão na igreja de que esse negócio de orar em línguas é um negócio estranho. Mas São Paulo diz. E São Paulo utiliza a palavra orar em línguas, falar em línguas. Então, ou seja, nós temos que entender que isso, obviamente, a igreja ainda ela não tem muito o que falar sobre esse assunto, porque é algo que ainda está sendo estudado. Mas é uma realidade que acontece na igreja. É uma realidade que acontece, nós temos visto que é um dom que está sendo utilizado pela comunidade de forma espontânea, não de forma forçada, e que tem, então, grandes benefícios. Por quê? Porque a gente percebe que, quando de fato as pessoas oram em línguas, pessoas são curadas, profecias são ditas, pessoas são edificadas. Só que o que São Paulo diz aqui? São Paulo diz assim, aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Então, para que a oração em línguas seja um dom utilizado de forma coerente, eu aconselho que tenha alguém para interpretar. E aí nós entramos nesses dois dons. Ou seja, a oração em línguas é o que? Eu até anotei aqui o que eu achei muito interessante para falar sobre a oração em línguas. Que a oração em línguas, ela é uma oração do coração. Às vezes nós vimos tantas discussões sobre oração em línguas, mas a oração em línguas era uma oração do coração. É aquilo que São Paulo diz em Romanos 8, 26 e 27, que ele diz,
o Espírito vem ao nosso favor com gemidos inefáveis quando nós não podemos mais orar. A oração em línguas é esta oração que brota do nosso coração quando nós não temos mais o que dizer. E aí, muitas vezes, Deus que está ali atuando por seu Espírito, que doa este dom, que é o dom de línguas, faz maravilhas. Às vezes as pessoas dizem que o dom de línguas é o mais insignificante. Não, ele é o dom que nos leva mais para próximo de Deus. Porque quem aqui que é participante desses encontros mais renovados, onde tem oração em línguas, nunca percebeu que após uma oração em línguas, você percebe que o seu estado, que às vezes era um estado miserável, pecaminoso, ele se torna totalmente diferente. E aí, se você estava em pecado, você vai lá e busca a confissão. Se você estava mal, você se sente muito melhor. Porque a oração em línguas nos aproxima de Deus. E ali Deus, ele fala conosco. Só que muitas vezes na oração em línguas, Deus não está só falando conosco. Realmente, na oração ele fala conosco. Mas quando Deus quer falar, aí tem a distinção de oração em línguas, e falar em línguas, e cantar em línguas. Muitas vezes, quando Deus fala em línguas, é porque ali vem uma profecia para a comunidade. Ou, às vezes, uma palavra de ciência para uma pessoa. Uma vez eu estava pregando num retiro de músicos, e tinha um irmão orando em línguas, e eu estava conduzindo a adoração, eu estava diante do Santíssimo, e o Senhor soprou assim no meu ouvido, no meu coração, falou assim: tem uma moça aqui, que tem um chamado a ser missionária. Ela já foi convidada para fazer parte de uma comunidade missionária, mas ela tem medo e receio de assumir, porque ela tem muitas atividades na paróquia, ela tem medo de abandonar. E aí eu falei, não vou falar, e aquele conflito. Só que o rapaz, ele estava orando em línguas, e foi muito espontâneo, porque foi algo instantâneo. Ele estava orando em línguas, me veio essa mensagem, e eu não falei. E na hora que eu comecei a pronunciar, ele estava cantando em línguas, aí ele parou de cantar e começou a falar. Ele estava falando palavra por palavra. Aí quando eu terminei de falar, ele parou. E aí a moça começou a chorar. Aí depois de 2 semanas, ela me encontrou pelo Facebook e testemunhou que aquela mensagem era para ela. Então perceba a importância que os dons têm. A importância que eles têm no seio da igreja. Então aí nós temos que entender muito bem isso, porque muitas vezes nós vivemos na igreja um momento de preconceito contra tudo isso. As pessoas acham que isso, e aí líderes, coordenadores, e acham que não existe isso. Mas existe, a própria Bíblia nos relatou isso, Atos dos Apóstolos inteiro fala sobre isso. E nós precisamos voltar a ter a experiência com as origens. Voltar a reacender, como diz o São João Paulo II, reacender o zelo das origens. O zelo de uma experiência íntima com Deus, o zelo de uma experiência íntima com os carismas, com a oração. E eu repito, ter um zelo ardente com a oração, com a palavra de Deus, com o cristianismo, se abrir aos carismas, não é histeria, não é gritaria, mas é entender que o Espírito Santo existe. O Espírito Santo age na igreja. O Espírito Santo não age só no sacerdote. O Espírito Santo age também em você, leigo e leiga. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo está em nós. E aquilo que São Tomás de Aquino diz no primeiro volume da Suma Teológica, da edição da Loyola, ele diz assim, que o Espírito Santo, que o Espírito Santo seja enviado, ou venha a nós novamente, ou seja, quando nós pedimos, vem Espírito Santo novamente, vem, e nós pedimos isso todos os dias, porque é o que nós temos pregado, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, é o que a Beata Helena Guerra, Beata que eu sou devoto, promulgou muito isso.
Vem, Espírito Santo, renovar a face da terra. Pedir para que esse Espírito Santo venha novamente sobre nós. Essa história aí de pedir o batismo do Espírito Santo, né? Constantemente, sendo que já somos batizados, essa é a grande discussão, né? Se já somos batizados, para que pedir de novo o Espírito Santo? Bom, nós já temos o Espírito Santo, então para que pedir? Por um motivo. E São Tomás de Aquino disse isso. Na Suma Teológica, na questão 43, artigo 1, ele disse assim: que o Espírito Santo seja enviado a nós ou venha, não quer significar que ele se desloque, ou seja, que ele venha de fora para dentro, ou que ele não estava em nós. Não quer dizer isso. Aí ele diz assim: mas quer dizer, sim, que na criatura, ou seja, nós, vai se iniciar, quando nós pedimos o Espírito Santo de novo, uma nova relação com o Espírito Santo. E que relação é essa? Uma relação íntima. Porque São Tomás de Aquino diz que muitas vezes a nossa relação com o Espírito Santo é uma relação de vizinho. Vizinho está lá e eu estou aqui. Não é assim que a gente quer vizinho? Ele está lá e eu estou aqui. E tá certo, né? Vizinho é vizinho. Mas o Espírito Santo não é assim. A nossa relação com o Espírito Santo tem que ser uma relação íntima. E aí ele diz assim: e aí, ou porque o Espírito Santo nunca esteve ali, ou porque estava de uma maneira diferente, mas não era utilizado. Ou seja, o Espírito Santo estava na pessoa, mas a pessoa, ela não permitia que o Espírito Santo se manifestava. E aí os dons não acontecem. Aí os dons, os carismas não se manifestam. Por quê? Porque se o Espírito Santo, que é o doador de todos esses dons que eu expliquei, ele não tem ali a permissão sua, que é templo dele, de que ele atue em você, como ele vai atuar se você não permite? Aquilo que Jesus diz no livro no livro de Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se você não permitir que o Espírito Santo atue e dê livre acesso para ele, ele não vai atuar. Então quero te convidar nesta noite, caro ouvinte, a permitir que o Espírito Santo habite na sua vida. Que o Espírito Santo atue, seja atuante na sua vida. Então vamos cantar e vamos pedir isso. Este é o momento de você, então, experimentar isto. Experimentar isso que o nosso irmão disse essa noite. Nós já te convidamos, assim como nós te convidamos toda segunda-feira, mas dessa noite de uma maneira especial, meu amor. Afasta tudo que você tiver aí na sala. E experimente a força, a grandeza do Espírito Santo de Deus, a moção. Experimente, faça essa experiência com o Espírito Santo de Deus. Manifestar a tua glória, manifestar o teu poder, manifestar a tua força, manifestar unção e cura. Sopra sobre nós, Espírito. Vem com tua força e poder, mas nossa graça e unção realiza em nós teu querer.
vamos nos colocar em oração, clamando esse Espírito sobre nós, clamando esse Espírito sobre a nossa casa, clamando esse Espírito sobre a missão, cada vez mais. Clamando esse Espírito sobre a vida do Lenilson, que cada vez mais o Espírito Santo de Deus possa usar a vida dele. Realiza em nós teu querer, doce presença, fonte de cura. Vem soprar aqui, vem soprar aqui, Espírito Santo. Vem soprar aqui, vem soprar aqui, Espírito Santo, sopra em nós, vem soprar aqui, vem soprar aqui, Espírito Santo. Oh, oh, vem soprar aqui, vem soprar aqui, Espírito Santo, manifesta, manifesta a sua glória, manifesta o seu poder, manifesta a sua força, manifesta unção e cura. E se você já tem costume, se você já tem o hábito, se você já tem essa intimidade na sua oração em línguas, fica à vontade. Esse é um momento seu e do nosso Deus. Tenha essa experiência, viva essa experiência, esse estreitamento, essa intimidade. O Lenilson falava uma coisa tão preciosa, que nós não podemos ter intimidade com o Espírito Santo da mesma forma que nós conhecemos o nosso vizinho. Isso é tremendo. O Espírito Santo tem que morar na nossa casa. O Espírito Santo tem que viver com a gente. O Espírito Santo tem que fazer parte de nós cada vez mais. Nós precisamos estreitar os laços e a intimidade com esse Espírito Santo. O seu poder, manifesta a sua força, manifesta unção e cura. Vem
aqui, vem soprar aqui, Espírito Santo. O padre Robert X. Legrand, no livro chamado A Efusão do Espírito Santo, ele conta um testemunho de um padre chamado Joey. Que esse padre um dia entrou num grupo de oração e ficou ali no fundo mesmo, sem participar dos momentos de louvor, de oração, da pregação, ficou ali. Só que aquele padre, ele sentiu uma tristeza no coração. E foi por esse motivo que ele sentiu vontade de ir naquele grupo, naquele dia. Era o grupo da paróquia dele. Ele falou, eu vou lá participar. E aí, no momento de oração, ele lá do fundo, do cantinho onde ele estava, ele rezou. E aí, ele pediu que o Espírito Santo viesse sobre ele. Um padre, um sacerdote crismado, ordenado, pediu que o Espírito Santo viesse sobre ele. E aí, ele sentiu um consolo. E depois foi embora para a casa dele. Depois de alguns dias ele percebeu que a vida dele tinha mudado. Que as atitudes dele tinham mudado. Que a forma de gerenciar a comunidade que ele ali era pároco havia mudado. E aí ele se lembrou daquela sensação de conforto que ele sentiu no coração quando pediu o Espírito Santo naquele grupo de oração. E aí, ele conversando com o bispo diocesano dele, disse assim, bispo, eu estou me sentindo diferente. Lembra daquela conversa que eu falei com o senhor que eu estava triste, estava ali desanimado com o ministério, passando por dificuldade? Um dia eu participei do meu grupo de oração, do grupo de oração da minha comunidade, fiquei ali no fundo e pedi que o Espírito Santo viesse sobre mim. E desde aquele dia as coisas mudaram. Aí o bispo perguntou, mas como você sabe, como você afirma que as coisas mudaram? Ele falou, porque agora, as coisas que eu fazia antes e que não davam certo, agora que eu estou fazendo, depois daquele dia, estão dando certo. Eita Deus, né? Vamos dar um eita Deus pro Lenilson e a gente já encerra o nosso programa. Demos eita Deus hoje. Agradecendo a audiência dos nossos ouvintes, pedindo às pessoas que, como o nosso tempo estourou, as pessoas que mandaram mensagem pra gente, a gente entra em contato no próximo programa, né? Então, no 3, 1, 2, 3. Eita Deus! Agradecendo então a vida, a missão, a unção do Lenilson. Vamos pedindo também a intercessão de Nossa Senhora, agradecendo pelo programa de hoje, que ela nos conduza também para as nossas casas, as pessoas que estão em casa também orando conosco, sejam amparados, recebam também a intercessão de Nossa Senhora dentro das suas necessidades, daquilo que foi pedido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, amado irmão. Fica com Deus. Boa noite, queridos. Graça e fogo. Boa noite, eu só queria frisar aqui, né? Agradecer aqui a audiência, né, mais uma vez agradecer. E agradecer aí, né? O pessoal do Reino Unido, Grã-Bretanha, entrou em contato aqui comigo. E o pessoal de Boston, Massachusetts, né? Também entrou em contato aqui, o Anderson. Eu falei que mandar um abraço para eles aí, né? Eles se dispôs, né? A querer ajudar a rádio, a comunidade, né? Eita Deus! Seja louvado aí pela vida. Louvado deles aí, seja né? Deus. E agradecer a audiência. O pessoal também de Minas aí, que entrou em contato aí. Deus abençoe. Um beijo, queridos. Graça e fogo.